Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao programa Neuroinformações. Esse programa que tem como objetivo passar para você informações das substâncias do nosso cérebro, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o que? Acetilcolina, tá? A gente vai ver como essa substância no cérebro pode estar influenciando aí na nossa ansiedade, tá bom? Vamos lá. Gente, a acetilcolina, ela é um hormônio, assim, uma substância, tá? Da nossa mente, que é produzida, tá? E ela tem aí as mais variadas funções dela, tá bom? Qual delas pode ser a nossa função motora, tá? Esses movimentos aí que a gente faz, tudo, tem tudo a ver com ela, tá bom? E tem entre outras aí também funções, tá? Esse daí é um dos primeiros neurotransmissores, aí uma das primeiras substâncias a serem estudadas. Isso daí há muito tempo atrás, tá bom? E o que a gente vai focar aqui? A gente vai focar na memória, tá? No foco, essas coisas que a gente vai estar focando aqui, tá bom? Por quê? Porque tem mais a ver com a ansiedade, tá? Na memorização, na nossa memória, tá ok? Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? Vamos lá então, gente. Vamos ver aqui, só ver. Então, ela é bem importante para a nossa memória, tá? Para a gente estar aí vendo as coisas, para a gente estar lembrando tudo isso, tá bom? Ela faz parte da nossa memorização, tá? Então, esses neurotransmissores aí, eles podem estar sendo também, o corpo é capaz de estar fabricando eles durante a nossa vida, para a gente aí estar utilizando eles, para nesse caso a nossa memória ficar mais firme, né? A nossa memória ficar um tanto melhor, tá bom? Porém, com o passar do tempo, né? Por volta aí dos 45 anos de idade, tá? Esse daí pode dar uma caída, tá? Esse tipo aí de neurotransmissor, tá bom? Porém, então, antes de estar chegando essa idade, a gente pode estar aí trabalhando, tá? Para que isso daí se mantenha em equilíbrio, tá bom? E a gente pode estar mantendo aí em equilíbrio com exercícios, tá? E também com alimentação, tá bom? Que alguns alimentos aí podem estar ajudando a gente a manter esse equilíbrio, tá? Depois eu vou falar mais ainda sobre isso, tá bom? E também é o seguinte, esse neurotransmissor pode também estar associado à nossa doença de Alzheimer, né? Aquele esquecimento que a gente vê, aquelas pessoas um pouco mais idosas, né? Por fim, eu não entendo muito de Alzheimer, mas, né? Tem algumas pesquisas que informam que tem também as pessoas mais novas, tá? Porém, isso daí eu tenho um embasamento raso sobre isso, então não vou entrar no assunto sobre isso daí, tá? Porém, ela tem associação, sim, com a doença de Alzheimer, tá? Vamos aqui ver, né? Então, a gente pode ver que o desequilíbrio aí, ele pode ser bastante, né? Pode mexer muito aí com as nossas funções, né? E por que é importante você saber disso? Porque daí, né, você fica com uma melhor memória, tá bom? E você pode ficar em alerta se você tá perdendo a memória, se a sua memória tá ruim, se a sua memória tá mais ou menos, tá bom? Tem pessoas que são, né, ajudadas aí pela genética dela, a gente vê aí que a pessoa lembra de tudo, aquela pessoa que tem memória fotográfica, né, que a pessoa vai lá, parece que tira uma foto com a aí como fala, com a mente dela e chega na hora da prova, a pessoa sabe tudo, né? Então tem esses tipos aí de memórias também que podem aí estar sendo privilegiadas pela genética, tá? Mas nem por isso e tem outras também que nem tanto, mas nem por isso a gente tem que deixar de cuidar da nossa memória, tá bom? Tá sempre em alerta aí, tá? Se a gente deixar de lado isso daí pode ir pro buraco e a gente nem tá, se não tiver alerta, nem pode estar percebendo sobre tudo isso daí, tá bom? E você também, né, pode estar com isso aí, confiando um pouco mais na sua memória, um pouco mais, tá, gente? Porque, assim, a memória é uma coisa também, assim, que a gente não pode colocar total responsabilidade sobre ela,
tá bom? Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, eu vou usar o exemplo aí do celular. Vocês já tentaram lotar o celular de coisa, né? Encheram a memória, depois encheram o cartão de memória deles. Isso daí aconteceu comigo esses dias, tá? Enchi a memória de cartão do cartão dele. E o que que acontece? O celular começa a dar falha, tá? Por quê? Porque ele não consegue trabalhar direito, que tem muita coisa aí trabalhando junto e ele tá em excesso, tá? Ele tá trabalhando muito em excesso. E o que que acontece também com a nossa memória quando trabalha em excesso? Não tem mais como caber as coisas, né? A gente tá assim, ó, por um fio das coisas, né? Olha, tô até suando aqui, acabei de tomar banho. Tá por um fio, assim, das coisas. É que nem a gente jogar água pingar água num balde de água cheia, né? Não vai reter, entendeu? Por isso que, às vezes, a gente, com tantos pensamentos acelerados, com tantos pensamentos aí juntos, quando ele fica muito bagunçado, pode estar acontecendo isso também com a perda de memória, tá? Então, vocês podem estar vendo aí que uma coisa pode estar juntando a outra, tá bom? Então, é muito importante a gente estar sabendo de tudo isso também, tá? Então, é muito interessante a gente saber disso, tá? E a gente tem que saber que memória nossa, tá? Não toda memória tem limite, tá bom, gente? Não adianta assim, ser humano não tem limite, que não sei o quê, né? Não, todo ser humano é limitado, tá? E toda memória, no caso aqui que a gente está falando, tem limite também, tá bom? E isso daí não é ruim não, porque daí a gente conhecendo o nosso limite, a gente conhece, né, tem um autoconhecimento maior e aumenta ainda mais o nosso o potencial, o nosso potencial próprio, né? Porque daí a gente já se conhece, a gente sabe, eu sou esquecido em tal negócio, eu sou esquecido em tal outro negócio. Eu também, gente, eu nunca fui assim 100%, tá? De memória. Às vezes a gente é bom de memória em umas coisas, é ruim de memória em outras. Eu sou bom de memória para rosto, né? Se eu não vejo uma pessoa faz tempo, né? Eu conheço o rosto dela, às vezes a pessoa não conhece o meu rosto, porém eu vejo que eu não sou muito bom de memória para nome. Às vezes o nome assim da pessoa pode estar fugindo aí da minha cabeça, tá? Oi, amiga, boa noite, tudo bem? Gente, essa daí é a Ivana que deu boa noite para mim. Ela é especialista, tá, em restauração de casamento. Se vocês quiserem estar seguindo ela também, recomendo pra caramba, tá? Olhem lá o canal dela que tem muitas e muitas dicas aí de casamento. Se vocês quiserem aí estar dando uma conferida, se vocês estiverem passando aí por problemas de casamento ou, né, conhece alguém, indica o canal dela que top. Olha lá ela falando, a Ivana. Gente, eu sou péssima de memória para nomes. Olha lá, tá vendo? Ó o Marcelo, boa noite, Marcelo, tudo bem? Olha, já tenho com quem andar junto, hein? Eu e a Ivana aí. A gente é péssimo, então. Vamos lá, então, gente. E daí, né, a gente pode ficar o quê? Menos ansioso por causa dessa falta de memória, tá? Porque pode ser isso daí menos frustrante, tá bom? Como assim? Tem uma seguidora minha que ela um dia deu um relato, né, gente? Que ela tava no meio da casa dela, depois no meio do caminho, assim, ela foi resolver alguma coisa e essa coisa aí ela esqueceu no meio do caminho, né? E provavelmente parece que não foi a primeira vez que aconteceu isso com ela. E daí ela começou a chorar, né? Ela ficou muito mal com isso. Porém, pelo jeito que ela falou, ela já sofre um tempinho já com isso daí, né? Isso daí vai desgastando a gente mesmo, né? Imagina você andar alguns passos à frente e a gente tá aí esquecendo das coisas, é uma coisa ruim mesmo, tá? Então a gente tem que estar prestando bastante atenção nisso daí. Tá vendo como uma coisa liga a outra, né? A memória pode não estar só, a gente tá falando do acetilcolina, né? Que é o hormônio, a substância do cérebro, só que vocês veem que tem toda uma ligação aí, tem todo um conjunto das coisas, né? Então a gente tem que estar prestando atenção em tudo isso também, tá, gente? É um conjunto, assim, não é uma coisa separada, uma aqui, uma lá, tá? A gente tem que todo um conjunto para estar fazendo tudo isso daí, tá funcionando de maneira melhor, tá? Vamos lá. Se eu não cuidar da memória, né, Murilo? O que acontece, né? A gente pode aí ter várias, né? Eu mesmo, né, já
tem aquela história e tem uns memes por aí que a gente já viu, né? Nossa, você fez a prova você estudou para a prova de hoje? Aí uma pessoa fala para outra, não estudei, eu só fiz o trabalho só de que pediu. Mas que trabalho? E é uma confusão aí que dá, tá? Esse daí é um meme aí que eu vi esses dias, achei bem engraçado. E serve aí para nossa situação que a gente está falando agora, né? No caso de memória aí, tá bom? Então é uma coisa aí que vocês podem ver que é muito importante, pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Às vezes a gente pode esquecer de pagar uma conta aí muito importante que a gente tem que pagar, um compromisso, né? Muito importante que a gente não poderia estar faltando, acontece isso aí também, tá? Eu mesmo já perdi um dia um evento que uma amiga minha pagou super caro, nossa, mas ela ficou bolada e eu tinha que ir para outra cidade e deu uma confusão danada, né? E então a gente tem que estar prestando atenção em várias coisas aí, vocês podem estar vendo aí que é muito importante, tá? Vamos lá. Então, gente, eu falei aqui da memória, tudo, do hormônio, né? Que influencia isso, e a acetilcolina, né? Tá, mas como então eu posso estar melhorando essa condição? Eu, você, todos nós aí, né? Quem tá bom de memória aí também, se quiser tá falando aí como tá a memória de vocês. A Ivana falou que para nome não é muito bom não. E para vocês têm alguma coisinha de memória? Normal ter também, tá bom, gente? É difícil assim, uma pessoa ou outra tem uma super memória, né? E daí, isso daí já pode ser a primeira dica, tá? Para vocês. Vocês podem anotar as coisas que tem para fazer, tá? Por mais simples que seja, vocês podem estar anotando, tá? Essas coisas aí, tá bom? Porque se a gente ficar, que nem a história do celular que eu falei, né? Se a gente ficar colocando tudo lá em cima da memória e muita coisa para fazer, ela vai sobrecarregar mesmo. Ela tem um armazenamento interno, sabe? A gente tem um tanto de que a gente pode estar armazenando. Então a gente pode escrever aí, pode escrever no papel, tá? Pode escrever numa lousinha se você tiver. Uma parente minha, né? Esses dias atrás a gente estava conversando tudo, ela mostrou, né? Ela tirou uma foto lá. Eu achei bem legal de uma coisa assim que ela estava organizando mais a rotina dela. Ela escrevia na lousinha. Então deu muito certo lá para ela, tá? Então pode estar dando certo aí para você também, tá bom? Olha o pessoal aqui respondendo. A Elaine falou, gente, às vezes eu esqueço as coisas também. Ah, tá. Normal, né? Depende muito também do sofrimento, tá? Que a gente esquece se a gente está sofrendo muito com aquilo. Então pode ser uma coisa bem desgastante pra gente, tá? Ah lá, o Marcelo também falou, doutor, eu esqueço muitas coisas. Ah lá, o Marcelo também tá esquecendo um pouco, tá? A Ivana também falou, eu vivo de agenda para não esquecer. São muitos compromissos no dia a dia. Ah, que bom, né, Ivana? Aí sim, amiga. Então, gente, é uma coisa assim que pode ser, né, muito comum. Porém, se você vê que está atrapalhando você no seu dia a dia, você está esquecendo de muita coisa importante, então vai atrás para estar melhorando isso daí, tá bom? E também tem outras coisas que a gente pode também fazer, como a meditação, tá? Às vezes aquele turbilhão de coisas, vocês já fizeram um exercício assim, ó, né? Pega um copo de água, coloca com areia junto, né? Pode ser meia ou pouca areia e bastante água. Aí a gente mexe tudo, né? O que acontece? Fica tudo turvo, a gente às vezes não enxerga nada, não enxerga o que a gente tem que fazer, né? No caso do copo, vamos voltar pro copo. A gente não enxerga do outro lado do copo. Mas se a gente colocar esse mesmo copo que tava uma bagunça e colocar para descansar, o que vai acontecer? Essa areia vai se sentar no fundo, né? E a gente vai ver com mais clareza, tá bom? E por que eu estou falando isso daí para vocês? É a mesma coisa da mente. Se às vezes a gente parar um pouco e tá fazendo esse exercício aí de estar descansando um pouco com ela e ela tá ficando mais tranquila, mais de boa, mais equilibrada, pode ser que a gente também, né, faça com que a mente da gente fica mais tranquila e com isso a gente pode estar melhorando aí a nossa memória. Mas como que eu posso fazer isso, né, Murilo? Pela meditação, tá bom, gente? A meditação é uma ótima ferramenta aí pra gente tá descansando a mente, tá? E tá colocando um pouco as coisas no lugar aí, tá bom? Ah, mas eu não sei meditar, Murilo, eu nunca fiz na vida,
eu não sou calmo, eu sou muito agitado, tudo. Calma, gente, eu vou passar aqui para vocês um aplicativo, tá? Ótimo, tá bom? Sempre falo dele aqui, talvez você já ouviu falar, Lojong, tá bom? Aplicativo grátis, tá? Simples de usar, te ensina passo a passo aí como que você pode usar aí, como você pode estar meditando, tá bom? E você vai ver aí que a sua memória pode estar melhorando muito, tá bom? Às vezes os pensamentos intrusivos, os pensamentos acelerados podem estar atrapalhando a sua memória também, tá bom? Então é muito importante você estar vendo isso daí, tá bom? Vamos lá. Exercício físico também, tá, gente? Por quê? Exercício físico você consegue se manter, tá? Cada vez mais na questão do seu foco, tá bom? Dificilmente a gente fica aí, pode fazer um exercício físico e não tá fora do foco. Por quê? Porque a gente vai cansar, a gente vai suar. Então a gente tá com foco naquilo. O próprio exercício traz a gente para aquela presença, né? E daí você não fica pensando em outras coisas, tá? Então essa falta de foco pode também estar influenciando na sua memória, tá bom? O que mais? Sair do automático, tá bom, gente? Às vezes assim a gente tá tão no automático, né? Indo de casa, eu falo assim, né? Por exemplo, quem não... Tem outras exceções, né? Mas, por exemplo, se a gente faz o mesmo caminho de casa para o trabalho, ou a gente vai no mesmo lugar, né? Ou a gente faz sempre as mesmas coisas, pede sempre a mesma comida, tá? Então, quando a gente fica no automático, a gente não usa, né? A gente não está exercitando a nossa memória, tá? A gente está simplesmente deixando ela, tá bom? E também isso daí quando a gente às vezes usa só o celular para ver vídeo, para ver algumas coisas, tá? A gente não está exercitando ela, a gente está deixando ela no automático também. Então você já pode pensar nisso. Será que você não pode estar mudando um pouquinho o trajeto do seu trabalho? Você não pode estar mudando um pouquinho as coisas da sua casa também? Pegando garfo e faca e mudando de lugar? Isso daí também pode ser muito bom. Tira a pessoa do automático, tá bom? Vamos lá. Treinar a memória também. Se você gosta, né, de ler, melhor ainda, tá, gente? Quando eu falo gostar de ler, não é gostar de ler, filosofia, coisa de psicologia, nada. É bom você gostar de ler independente do que for aquilo que você está lendo, tá? Pode ser revista, pode ser qualquer livro, tá? Não importa. O importante é você estar gostando do que você está lendo e estar gostando também da leitura, tá bom? E, né, não menos importante por último aqui, melhorar a sua alimentação, tá bom, gente? Melhorar no caso aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu não sou da área de nutrição, tá? Porém, tem alguns aí alimentos que podem estar ajudando você a melhorar, tá? Essa substância aí, tá? Esse neurotransmissor, acetilcolina, que alguns alimentos podem estar auxiliando melhor você. Quais deles? Eu vou falar aqui que eu não vou saber de cabeça, tá bom, gente? Eu vou falar um por um. Amendoim, aveia, tá? Cogumelos, feijão, fígado, leite, soro de leite, gema do ovo, levedura, queijo, semente de girassol, soja, queijo cottage, tá? Fígado de frango cozido, noz pecan, e salmão, tá? Esses aí são alguns alimentos aí que vocês podem estar ingerindo, tá? Que eles ajudam aí na reconstrução, tá bom? Desse neurotransmissor, tá ok? Então vocês viram aí que tem muita coisa que pode ser feito, tá? A gente não precisa perder a memória do nada, assim, a gente às vezes tem alguns ajustes aí que a gente pode estar fazendo para estar melhorando, tá bom? Gente, se vocês quiserem estar perguntando alguma coisa aí, fique à vontade que a gente vai para a revisão agora, tá? Vamos lá. A gente hoje falou da acetilcolina, né? Que esse neurotransmissor aí é muito importante,
tá? Para várias funções aí do nosso corpo, porém a gente focou mais na memória, tá? A gente falou aí bastante da memória, que é importante a gente tá trabalhando ela, tá de olho nela, ver se ela não tá muito, esquecer uma coisa ou outra assim, né, gente? Normal, tudo, porém a gente tem que estar vendo se isso não tá prejudicando a gente e se não tá trazendo sofrimento para nós, tá? Isso daí é um dos pontos aí mais importantes para a gente tá vendo a fundo a nossa memória, tá? Então vocês podem estar pensando com vocês também, né? Como que tá a sua memória? Ela tá te prejudicando? Ela tá trazendo sofrimento emocional para você tá esquecendo as coisas, tá? Tudo isso daí também pode contar como uma melhoria aí para você estar ajustando cada vez mais tudo isso, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Tchau e até mais.